Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje a gente vai entrar num território bem desafiador, especialmente para quem nos ouve da área da saúde ou quem já estuda homeopatia clássica e quer dar uma organizada e aprofundada nas bases. Uhum. Olá! Hoje o nosso objetivo é meio que desatar um nó, né? Vamos montar uma estrutura bem clara sobre um dos conceitos mais complexos e eu diria essenciais da homeopatia, que são os miasmas. Exato. E para quem acompanha a gente, sabe que a gente gosta de cruzar fontes, né? Hoje temos uma base muito forte. Sim, com certeza. A gente vai usar bastante a visão histórica de um livro chamado O Labirinto da Medicina, do H.S. Kleshib, mas vamos cruzar isso com os textos originais do Samuel Hahnemann, passar pela filosofia do James Tyler Kent e chegar na visão clínica moderna do George Vithoulkas, que é o fundador da Academia Internacional de Homeopatia Clássica. É um timaço de fontes e o gancho para nossa discussão de hoje é algo que soa até como ficção científica quando a gente escuta pela primeira vez. Pois é. Tipo, como é que uma doença lá do passado, uma infecção que foi tratada há 3 ou 4 gerações, pode estar hoje, neste exato momento, ditando as fobias, o comportamento e as doenças crônicas do paciente que senta no consultório médico. É chocante pensar assim, né? Mas para a gente entender como isso funciona na prática, a gente tem que dar um passo para trás, lá para o século XVIII. O Glashede, no livro O Labirinto da Medicina, ele pinta um quadro muito claro de como a medicina daquela época era. Nossa, era um cenário tenso. Era um verdadeiro teatro de horrores, na verdade. A gente está falando de tratamentos que eram praticamente tortura, sangrias enormes, uso de venenos como mercúrio, purgas violentíssimas. E a justificativa deles era bizarra, né? Porque, lendo o material, a galera culpava coisas totalmente aleatórias. Sim. Se um soldado desenvolvesse uma gangrena no hospital militar, o médico culpava o vento polar. Ou até diziam que o soldado estava com saudade de casa, a tal da nostalgia. Não tinha lógica nenhuma entre a causa e o tratamento. E aí entra o Hahnemann no meio desse caos. Exatamente. O Hahnemann era médico, mas ele ficou tão horrorizado com isso tudo que ele chamou os próprios colegas de assassinos. Ele abandonou a prática clínica por um tempo porque ele não aguentava mais fazer mal aos pacientes. Ele foi buscar uma lógica real. E essa lógica aparece com aquele famoso experimento dele em 1790, né? Com a casca da China, a cinchona. Isso. Ele estava traduzindo um livro médico e discordou da explicação que davam para a cura da malária. Aí ele decidiu testar a substância nele mesmo, estando completamente saudável. O que já é uma loucura para a época, né? Total. E o que aconteceu? Ele desenvolveu sintomas idênticos aos da malária. Febre, calafrio, sede. E aí virou a chave. Ele percebeu que uma substância que causa um sintoma numa pessoa saudável é capaz de curar esse mesmo sintoma num doente. A famosa lei dos semelhantes. Isso mesmo. A grande diferença é que ele focou na força vital, nesse plano dinâmico, e não só no órgão que estava doente. Mas peraí, deixa eu bancar o advogado do diabo aqui, porque essa é uma dúvida clássica. A medicina convencional, a alopatia, também não foca em remover o sintoma, o tal do tolerocausum, tipo tira a causa, tira a inflamação. Qual é a grande ruptura do Hahnemann aí? Essa é a pergunta de ouro. A medicina convencional, tanto daquela época quanto de hoje, ela atua pelos contrários. É a antipatia. Ela suprime. Como assim suprime? O Hahnemann percebeu que se você pega uma erupção na pele e joga uma pomada forte em cima para ela sumir, você não curou o plano dinâmico. Você só empurrou a doença para dentro do corpo. Entendi. Varreu para debaixo do tapete. Pior que isso, porque o sintoma na pele, na verdade, era a melhor tentativa do organismo de se curar. A força vital estava tentando jogar a doença para fora, para um lugar menos perigoso. E aí você bloqueia isso. Caramba, e isso nos leva direto para a raiz do nosso tema de hoje, porque no começo o Hahnemann teve muito sucesso com as doenças agudas, né? Teve. Sucesso absurdo. Mas aí ele começou a notar um problema com as doenças crônicas. Elas voltavam. Sim, sempre voltavam, o paciente melhorava, mas depois tinha uma recaída, ou os sintomas mudavam de lugar.
Havia um obstáculo oculto ali que o remédio inicial não estava alcançando. E foi isso que fez ele se isolar por anos para criar a teoria dos miasmas. Exato, ele dedicou os últimos anos da vida a isso e ele definiu o miasma como essa predisposição profunda que serve de base para as doenças crônicas. Ele catalogou 3 principais que afetam a humanidade. Vamos passar por eles, então? Qual é o primeiro? O primeiro e mais importante é a psora. Ela vem de erupções cutâneas e coceiras antigas que foram suprimidas ao longo de séculos. A psora é meio que a mãe de todas as doenças crônicas. Ela cria vulnerabilidade primária. Sem ela, os outros miasmas nem conseguiriam se instalar direito. É a porta de entrada. E os outros 2? Temos a sífilis, que, na visão miasmática, está ligada à destruição, à necrose, a processos que corroem o corpo e a mente. E temos a cicose, que vem da gonorreia suprimida. A cicose é o oposto da sífilis. Em vez de destruir, ela cria excessos. Tipo hiperplasias? Isso, verrugas, condilomas, cistos, tudo que prolifera em excesso. Sabe uma analogia que me vem à cabeça quando eu leio sobre isso hoje? Pode falar. Para quem estuda isso na era digital, parece muito com um problema de software. Imagina que o miasma é tipo uma falha no código, um glitch que foi instalado por um vírus lá no passado. Gostei dessa linha. É tipo, o técnico vai lá e deleta o vírus original. Não tem mais vírus nenhum no sistema. Mas a falha, aquele erro no código, ficou gravada no disco rígido. E toda vez que você copia esses dados para um computador novo, que seria a próxima geração, a falha vai junto. E o sistema trava quando sofre um estresse. Faz sentido. Faz todo sentido. É a analogia perfeita. Porque o miasma não é um micróbio. O paciente de hoje não tem a bactéria da sífilis ou o gonococo circulando no sangue. O vidro já foi apagado. Exatamente. O que sobrou foi a mácula, a cicatriz dinâmica deixada no campo energético ou eletromagnético do organismo. E é essa cicatriz dinâmica que passa de geração em geração. E aí a gente avança no tempo e chega no século XIX com James Taylor Kent, que pegou essa base e expandiu de um jeito genial. O Kent foi fundamental. Ele aprofundou o entendimento do que ele chamava de substância simples, que é a força vital, e criou a hierarquia dos sintomas e a direção da cura. E ele fez um alerta vermelhíssimo sobre a supressão, né? Nossa, muito contundente. O Kent dizia abertamente que se a medicina continuasse suprimindo erupções cutâneas, jogando a doença para o interior dos órgãos vitais, a raça humana acabaria sendo varrida da face da Terra. É uma declaração bem pesada. Mas como funciona essa hierarquia que ele propôs? O Kent e mais tarde o Vitoucos também bate muito nessa tecla. Eles explicam que a saúde tem níveis. Começa no nível físico, sobe para o emocional e chega no mental e espiritual. O mental sendo o mais importante, o centro do sistema? São o mais vital. Então, uma cura verdadeira que obedece à direção da cura de Kent tem que mover os sintomas do nível mental ou emocional de volta para o físico, de dentro para fora, do órgão mais vital para o menos vital. Mas deixa eu te falar, isso soa super contraintuitivo para quem tem uma formação médica moderna. Com certeza soa. Quer dizer então que, vamos supor, se eu dou um remédio homeopático para um paciente que tem uma depressão severa. E aí a depressão melhora, mas do nada ele desenvolve uma úlcera terrível ou uma erupção purulenta na pele. Eu tenho que comemorar? Tenho. Você não só comemora, como entende que essa é a essência da observação clínica na homeopatia clássica. Mas o paciente vai achar que piorou. É aí que entra a educação do paciente. O que aconteceu dinamicamente ali? A força vital finalmente ganhou energia para empurrar a patologia de um órgão vital, que é o cérebro, a mente, para um nível periférico e menos vital, que é a pele. Uau! Então a doença não piorou, ela só mudou de endereço para um lugar mais seguro. Exato. Agora, imagina se o clínico se assusta, entra em pânico vendo aquela úlcera e receita uma pomada com corticoide. Ele joga a doença de volta para a mente. Certíssima a sua lógica. Ele tranca a porta de saída. A pele limpa, mas a depressão volta com força total. E isso nos leva direto para a visão do século XX e XXI com o George Vitoucas. Que é onde a coisa fica bem complexa. Mas ele usa uma metáfora que eu acho brilhante. A metáfora da rede energética é fantástica para explicar para os alunos.
O Vitoucas fala para a gente imaginar o miasma como uma rede de pesca complexa que foi jogada sobre o paciente. Tipo uma rede apertada. Imagina assim, se você tem só a psora, é uma rede só. Tem buracos suficientes, o paciente ainda respira, a energia vital flui, ele tem febres agudas, reage bem. Mas e se tiver histórico de outros miasmas misturados? Aí que tá. Joga uma segunda rede por cima, a sífilis, com os fios cruzando num ângulo diferente. Depois joga uma terceira, a cicose. Vai girando esses ângulos. Vai fechando todos os buracos da malha. Fica completamente bloqueado. A energia defensiva não consegue mais agir. O Vitoucas chama esse estado de adinamia. É uma fraqueza total do sistema imunológico e dinâmico, uma incurabilidade quase completa onde o paciente nem consegue mais fazer uma febre alta. Caramba, a vitalidade fica presa. Mas o Vitoucas também é muito rigoroso com o que ele chama de miasma, né? Ele não sai rotulando tudo. Nem um pouco. Ele alerta muito contra a banalização do termo. Para um quadro ser considerado um miasma autêntico, ele tem que preencher 3 regras muito claras. Quais são? Primeira regra, tem que ter uma origem infecciosa específica. Segunda, essa infecção tem que deixar sequelas ou danos profundos após o surto primário. E a terceira? E terceira, tem que ter a capacidade genética e dinâmica de ser transferida para a próxima geração. Isso resolve algumas brigas teóricas na homeopatia, né? Por exemplo, a tuberculose. Sim, muita gente dizia que a tuberculose era só uma mistura de psora com sífilis. O Vitoucas afirma categoricamente que a tuberculose é um miasma real e antigo, porque cumpre as 3 regras. É infecciosa, deixa danos e passa a predisposição genética e energética para os filhos. Exatamente. Agora, aplicando a mesma regra, sabe o que não é um miasma na visão dele? O câncer, certo? Isso, o câncer não é um miasma, porque ele não tem uma origem infecciosa única que é transmissível dinamicamente dessa forma. O câncer é, na verdade, o colapso do sistema, muitas vezes o resultado dessas múltiplas redes apertando ao mesmo tempo. E isso nos traz para o momento atual. Porque alguém da audiência pode estar pensando, a gente não vive mais num mundo onde sífilis sem tratamento ou tuberculose desenfreada são a regra de todo dia? Como o estilo de vida moderno se encaixa nessa teoria das redes? O Vitoucas aponta algo assustador sobre isso. Hoje, a gente enfrenta miasmas totalmente novos causados por drogas químicas pesadas. Iatrogenia, né? Dano causado por tratamentos médicos. Uhum. Pensa no uso contínuo de penicilina na primeira infância, uso pesado de cortisona, excesso de vacinas num sistema imunológico que já está dinâmico, drogas recreativas tipo heroína. Tudo isso suprime fortemente a força vital. Demais. Se essas substâncias quebram a resistência do organismo de uma pessoa jovem, esse dano é, entre aspas, escrito no DNA. E quando essa pessoa tiver filhos, passa adiante não a droga em si, mas a predisposição. As fobias, as alergias bizarras, as ansiedades severas que a gente vê em crianças hoje. O que nos leva ao perigo clínico. Porque quando um estudante começa a aprender sobre isso, a primeira vontade é sair atirando na causa raiz, né? É o maior erro que pode acontecer. O Vitoucas avisa que é um perigo terrível prescrever um remédio só porque você achou um miasma na história da família. Tipo, o paciente chega e fala, meu avô teve sífilis. Aí o homeopata já quer dar o Cifilinum ou Mercúrios, que são remédios para esse miasma. Exato, isso é um erro metodológico gravíssimo. É como aquela analogia do encanamento. Imagina que você chama o encanador para arrumar sua casa, porque a fiação elétrica está pegando fogo, e você fala para ele mexer nos canos só porque o antigo dono da casa era encanador. É exatamente isso. Você está ignorando o problema real e atual da casa. A gente tem que usar o método de descascar a cebola. Descascar a cebola? Isso. A gente tem que focar na camada mais externa, a capa que está ativa agora. Se o paciente senta na sua frente e o quadro atual dele, os sintomas de hoje, o jeito que ele reage ao clima, os medos dele, se tudo isso grita que o remédio é calcária carbônica, Se dá a calcária carbônica, você dá o calcária. Mesmo que a história da família grite que teve tuberculose ou sífilis,
O miasma histórico está lá no fundo, mas primeiro você tem que tratar a camada de hoje. E depois que essa camada é tratada? Aí sim, depois de removida essa camada com o remédio certo, a força vital se fortalece e joga a próxima camada para a superfície. E aí você vai tratando uma de cada vez até chegar na raiz. Que jornada fascinante a gente fez hoje. Só para recapitular para quem está acompanhando a gente. Vamos lá. A gente viu a origem do pensamento do Hahnemann, que se recusou a participar daqueles tratamentos absurdos da época dele. Vimos como ele criou a teoria miasmática para entender por que as doenças crônicas sempre voltavam como uma falha no sistema. Passamos pelo rigor do quente. Isso, o quente e a direção da cura, o perigo gigante da supressão. E chegamos no Vitalcas com essas redes energéticas modernas super complexas e a técnica vital de descascar as camadas sem cair na armadilha de prescrever só pelo histórico. É uma responsabilidade tanto para quem atende em consultório. Com certeza. E para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, eu sei que você trouxe uma reflexão bem filosófica das aulas do Vitalcas, né? Para deixar o pessoal pensando. Sim, eu acho que essa é a mensagem que mais ressoa. É o seguinte: se a supressão contínua que a gente vive hoje está degenerando a saúde coletiva, gerando mais e mais ansiedade e doenças autoimunes, a aplicação correta da homeopatia clássica traz uma possibilidade grandiosa. Qual seria? Será que, ao descascarmos metodicamente essas redes miasmáticas, camada por camada em nossos pacientes, a gente não está apenas curando o indivíduo que está sentado ali hoje? Será que não estamos limpando o DNA dinâmico da raça humana, erradicando essas predisposições para que as próximas gerações nasçam livres dessas falhas? Fica aí o convite para que cada profissional leve essa imensa responsabilidade para o seu dia a dia no consultório. É um pensamento para mudar a forma como a gente enxerga a cura. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais esta análise profunda e a gente se encontra na próxima investigação. Até lá!